A gente vai falar sobre a mobilização dos bancários hoje contra terceirizações do Banco Santander. E nós vamos conversar neste momento com a Lucimara Malaquias, diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, coordenadora da Comissão de Empregados do Banco Santander, que está neste momento nessa mobilização. Oi, Lucimara, bom dia, prazer em recebê-la. E já gostaria de saber exatamente onde você está. Para quem está acompanhando pelo rádio não está vendo, obviamente, quem está na TV já está percebendo aí uma mobilização. Onde é que você está nesse momento, Lucimara? Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Eu estou nesse momento em São Paulo, dentro do condomínio JK Iguatemi, na matriz do Banco Santander no Brasil. Exato, inclusive, né, Lucimara, a gente estava vendo aí a mobilização, enfim, pessoas já conversando no megafone aí, no microfone, né, com as pessoas, com os bancários, com os cidadãos, os clientes, enfim, já está desde que horas vocês estão aí, hein, Lucimara? Que eu vi que já estava quente aí a discussão, né, em torno dessa terceirização. Desde as 6 da manhã, o sindicato está presente no prédio, nós estamos dialogando com os trabalhadores e fazendo o nosso protesto contra o processo de terceirização que está sendo cada vez mais intensificado e aprofundado aqui no Brasil. Lucimara, como é que se dá essa terceirização no Banco Santander? Os trabalhadores, eles estão sendo transferidos aí para outras empresas? Conta como é que está sendo essa questão aí da terceirização. O Santander está tentando um rearranjo jurídico, administrativo e de reestruturar toda a sua operação no Brasil. Então, uma maneira que ele tem de tirar os trabalhadores bancários da representação do Sindicato dos Bancários e, por consequência, da nossa convenção coletiva de trabalho, que é muito mais vantajosa e garante direitos importantes, ele vem agora criando novos CNPJs dentro do mesmo grupo econômico e transferindo esses trabalhadores de forma forçosa. Esses trabalhadores não têm opção de se manterem como bancários. Então, para vocês terem uma ideia, na última sexta-feira, o banco anunciou que pelo menos 1.700 trabalhadores, a partir da segunda-feira, já estão transferidos para o novo CNPJ, com representação sindical distinta e em outro convênio coletivo de trabalho, o que resulta em perdas. Tendência a esse cenário piorar cada vez mais. Nos últimos 2 anos, o banco já terceirizou ao menos 9.000 trabalhadores no Brasil e em nenhum momento ele iniciou um processo de negociação com o Sindicato dos Bancários para garantir os direitos e a representação desses trabalhadores. Então, é contra tudo isso que a gente está na Torre, que é a matriz do banco aqui em São Paulo, mas em diversos locais em todo o Brasil, hoje realizando protestos, pedindo transparência nas informações, pedindo uma negociação séria e principalmente, sobretudo, para que o banco pare o processo. Você falou em perdas, né? Então, eu gostaria que você exemplificasse essas perdas, né? Onde os trabalhadores, os bancários vão perder com essa terceirização, enfim, com essa transferência, né, para outras empresas, né, terceirizadas. Na convenção coletiva de trabalho, banca e remuneração, que são muito boas. Está picotando um pouquinho, Lucimara. Vamos ver se a gente consegue. Oi, desculpa, Lucimara. Está picotando um pouquinho. Vamos ver se você se mobiliza um pouquinho mais para frente ou para trás, para o lado. Vamos ver como é que, em relação ao problema de picotar, né? Vamos ver se Bom, a convenção coletiva de trabalho. Sim. Diga lá. Agora sim, Lucimara. A convenção
a Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários garante, para além das cláusulas econômicas, uma porção de cláusulas sociais que diferencia e muito a categoria bancária das demais do país, que é fruto, resultado de uma organização de anos, né, que não começou agora. Então, quando a gente fala que há alteração de direitos, é sobretudo a perda desse convênio coletivo, que é muito mais do que remuneração. De cara, o banco já quer mexer, por exemplo, na forma como ele paga a Justamente são nesse do momento. distribuir o Como seu ele... Oi, resultado. Lucimara, desculpa, justamente quando você falou de cara, aí qual que foi a primeira perda? Picotou. Mas vamos lá, de novo. De cara, qual que é a primeira perda? A perda principalmente é no pagamento da participação dos lucros, que o banco quer quebrar as regras que tem na Convenção Coletiva dos Bancários e pagar segundo critérios esses dele próprio, ou seja, de uma forma muito exclusivamente na meta, o que daria a ele ainda mais condição de cobrar metas que já são abusivas, então a tendência é piorar ainda mais o adoecimento e resultar numa PLR muito menor no final do ano. Exato. Agora, o discurso, né, da empresa é um discurso de modernização, de foco no cliente, quer dizer, para melhorar, né? Esse é o discurso que eles fazem, mas na realidade existe aí exatamente o interesse para aumentar o próprio lucro, é isso? Pelo que eu estou entendendo? O banco vem tentando convencer os sindicatos e os trabalhadores de que isso é uma medida de inovação, que é para trazer mais agilidade, que é para trazer uma resposta mais rápida para o cliente. Mas isso é fato, ele já está tanto apresentando Agora começou a picotar. te dá maior dinamismo. Não é simplesmente Lucimara, criando um novo CNPJ. não, é que picotou de novo. Melhorou. Então, agora eu vou pedir para você falar novamente a respeito dessa fachada, né, de modernização que o Banco Santander quer impor, enfim, para fazer essas mudanças. Infelizmente, no Santander, inovar é sinônimo de retirada de direitos e de práticas antissindicais. O que ele objetiva com tudo isso é aumentar os seus lucros, aumentar a exploração dos trabalhadores, que terão sindicatos muito menos organizados para fazer frente a todos esses desmandos do banco e, principalmente, um ataque ao Sindicato dos Bancários, que é uma entidade extremamente organizada e que, justamente por essa organização, tem garantido, ao longo do tempo, grandes garantias e direitos para os trabalhadores. Exato. Agora, falando ainda em perdas, né, para os bancários, no caso das mulheres, elas são ainda mais prejudicadas porque parece que existe aí uma diferença entre auxílio creche e auxílio babá, não é isso? Isso. Além inicia pagando bem menos no auxílio creche. Então, isso tende a impactar mais as mulheres, mas impacta todo o grupo, todo o conjunto de trabalhadores, porque homem também é pai, homem também tem filho, e, enfim, a responsabilidade também é de ambos. Então, esse efeito tende a se expressar em outras cláusulas também ao longo do tempo, porque no primeiro momento o banco apresenta uma proposta de remuneração e isso tende a ir reduzindo ao longo do tempo à medida em que esses trabalhadores poderão ser simplesmente substituídos, despedidos e novas contratações poderão ocorrer nesses novos CNPJ já com novos critérios, né? Veja, então o objetivo do banco é sempre reduzir custo, aumentar o lucro na base da exploração e do adoecimento dos trabalhadores. E por isso vocês vão fazer uma assembleia na próxima terça-feira, justamente para avaliar essa terceirização no Santander, essa criação aí de novos CNPJs, né? Um conjunto de ações tem sido organizadas a nível nacional. Então, existem as ações políticas, que são as manifestações que já ocorreram ao longo dessa semana e que hoje alcança todo o país. Também tem as análises jurídicas das possibilidades que podem ser, dos caminhos que podem ser tomados nesse processo.
feira da próxima semana, a gente convida toda a categoria, todos os trabalhadores do Santander, para que participem de uma assembleia eletrônica e se posicionem, né, se expressem. Bom, ela Que está eles falando, querem, como eles se Lucimara, posicionam em relação à terceirização. exato. Então, algumas perguntas vocês devem fazer nessa assembleia virtual, não é isso? Algumas perguntas básicas, né? São as chaves, né? Pensa da terceirização, se ele concorda, se ele discorda ou se ele abstém. E pergunta é se ele quer permanecer com a representação sindical do Sindicato dos Bancários. Perfeito, Lucimara. A gente pensa realmente que esse tipo de atitude do banco, como você falou, do Banco Santander, visa também atingir o sindicato dos bancários, né, de São Paulo, Osasco, região, que enfim, é o maior, é um dos maiores sindicatos do país, né? Tem uma tradição muito forte, né, Lucimara? Bom, a terceirização que está em curso não atinge apenas São Paulo, mas é um processo a nível nacional. Portanto, esse ataque antissindical não é exclusivamente para os sindicatos bancários de São Paulo, mas para todo o movimento sindical. A situação é bastante complexa e exige de nós também uma resposta a nível nacional. Tá certo, Lucimara, a gente agradece aqui a sua participação. Se há algo mais aqui que você gostaria de falar, falar exatamente das pessoas que estão aí já participando, das suas companheiras, né, do sindicato, que já tem gente aí no microfone, deu uma paradinha justamente para a gente poder conversar, mas o pessoal vai continuar aqui nessa conscientização, né, com o microfone na mão e explicando para as pessoas, para os clientes. Diga lá. Bom, nesse momento já está havendo aqui para trabalhar na Torre Santander. O banco já chamou a polícia militar, porque o Santander, ao invés de descer e negociar, né, com a gente, ele prefere ser... Está picotando, mas pelo que eu entendi, Lucimara, não está tendo negociação com o banco, né, com a direção do banco, e a polícia militar já foi chamada, né? Que picotou de novo, então estou complementando. Isso, a polícia. Então, isso. Diga. A polícia já está aqui. Ao invés do banco descer e negociar, ele chama a polícia para reprimir os trabalhadores, o que tem sido uma prática, o que demonstra bastante a sua postura repressora, né, e anti-diálogo coletivo e principalmente anti-trabalhador. Tá certo, Lucimara, a gente agradece muito aqui a sua participação, viu? Muito obrigada, um forte abraço, boa mobilização, e a gente mantém contato com você para saber, inclusive, do resultado da Assembleia na terça. Um beijo, Lucimara. Combinado. Bom dia, tchau, beijo. Bom dia, boa mobilização. A gente conversou aqui com a Lucimara Malaquias, diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, coordenadora da Comissão de Empregados do Banco Santander. A gente pede desculpas um pouco, né, por conta dos picotes aí na transmissão, mas acho que a mensagem foi passada, né? Portanto, aí trabalhadores do Banco Santo André se mobilizando contra a terceirização aqui em São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.